Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar a respeito de um julgado do STJ que versa sobre a ação rescisória e uma das hipóteses de cabimento da ação rescisória, mais precisamente quanto ao chamado erro de fato. É um julgado que trata de a aplicação do CPC de 73 ainda, e tem alguns pontos que são compatíveis com o código atual, nós vamos destacar e fazer esta referência, e tem uma aplicação da conclusão do julgado que não é mais válida, porque houve uma mudança na jurisprudência, mas é um ponto sensível para a ação rescisória, para deixar claro que na ação rescisória vale o entendimento da época. Então nós vamos tratar desse julgado. Trata-se da ação rescisória de número 5947, que foi julgada pela segunda sessão do STJ. Tá? O resumo, a conclusão do julgado foi que a aplicação da garantia de impenhorabilidade do valor depositado em conta corrente, sem repercussão alguma acerca do atributo do valor executado, evidencia erro de percepção, autorizando a rescisão do julgado, conforme previsto no artigo 485, inciso 9 do CPC de 73, que tem o seu parâmetro de compatibilidade no artigo 966, inciso 8º do CPC atual de 2015. O resumo do julgado gira em torno, portanto, da impossibilidade de realização da penhora de uma quantia depositada na conta corrente do executado, tendo o STJ desconsiderado na decisão que transitou em julgado que o crédito exequendo também tinha garantia alimentar. E aí, pela jurisprudência da época, justamente, você poderia penhorar uma quantia que tinha característica de impenhorável, por ser a pensão do executado, se o crédito fosse alimentar. E esse crédito alimentar, na hipótese, era decorrente de honorários advocatícios. Aqui está a mudança. O STJ não entende mais possível, na jurisprudência atual, penhorar crédito de natureza alimentar do executado para satisfazer honorários sucumbenciais do advogado, em que pese esses honorários tenham natureza também alimentar. O contorno fático foi, portanto, o seguinte: teve uma ação primitiva proposta pelo banco em face de um cliente, e esse cliente do banco, o réu, foi condenado a pagar uma certa quantia ao banco, afirmando, portanto, o judiciário, um crédito devido ao banco. E condenou também uma quantia, um percentual desta quantia, como sendo de honorários sucumbenciais para o advogado do banco. O advogado do banco moveu, portanto, um cumprimento de sentença para a execução de honorários. No procedimento do cumprimento de sentença movido pelo advogado do banco, para a satisfação, portanto, dos honorários sucumbenciais, o juiz de piso determinou a penhora online do dinheiro depositado na conta do executado. O executado, ele moveu, portanto, um mecanismo de defesa, a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a natureza alimentícia da verba depositada. Era fruto da sua pensão. Portanto, esse valor penhorado teria a natureza de impenhorabilidade. Diante dessa alegação do executado, o juiz acolheu parcialmente essa alegação e determinou que a constrição permanecesse apenas na proporção de 30% da aposentadoria. Inconformado, o executado moveu agravo de instrumento perante o tribunal local para a liberação integral da quantia, não apenas os 70% que tinha sido liberado. O juiz permitiu a penhora de 30%, ele queria que não fosse penhorado nem mesmo os 30%. O TJ negou o provimento ao agravo. Permaneceu, portanto, a possibilidade de penhora dos 30% da aposentadoria. Essa parte, portanto, moveu recurso especial para o STJ. E antes do CPC de 2015, o STJ deu provimento a esse recurso especial para afastar a penhora, sob o fundamento de que as verbas salariais, como a
a pensão do aposentado são absolutamente impenhoráveis. E é importante consignar aqui esta conclusão do julgado. Aspas. Este tribunal, o STJ, firmou o entendimento no sentido de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 649, inciso 4º, do CPC de 73. Tem uma previsão no mesmo sentido no Código atual. Tal regra, essa parte é que mais nos interessa, parte final do acórdão, tal regra de impenhorabilidade somente é excepcionada quando se tratar de cobrança de verbas alimentares, situação que não se verifica no caso. Aqui está o erro de fato. Esse acórdão veio depois, esse acórdão do STJ veio depois a transitar em julgado, é uma decisão de mérito que transitou em julgado. O erro de fato está nessa frase final. O próprio STJ afirmou que se o crédito fosse também de natureza alimentar por alimentar, iria um anular o outro e poderia penhorar. E o STJ afirmou que o crédito exequendo, os honorários sucumbenciais, não possuíam natureza alimentar, mas possuíam sim. Então, o advogado moveu a ação rescisória ajuizada perante o próprio STJ para fins de objetivizar a constrição, a desconstituição do acórdão do STJ, que proibiu a penhora sobre o salário, mais propriamente a pensão do executado, ao argumento de que houve erro de percepção do STJ, porque o STJ não constatou que o crédito exequendo era verba alimentar. Assim como o dinheiro depositado na conta era de natureza alimentar, também o crédito exequendo tinha essa natureza. E o próprio acórdão do STJ afirmou, contrariamente, que não. Então, se o STJ tivesse percebido que esta verba, que o crédito exequendo, tinha natureza alimentar, ele teria autorizado a manutenção da penhora, mesmo sendo natureza alimentícia a aposentadoria do executado. Então, no CPC de 73, que foi o diploma processual aplicado, o artigo 485, inciso 9º, prevê a possibilidade de revisão, de rescisão da sentença de mérito transitada em julgado que tiver sido fundada em erro de fato. E no Código atual é o artigo 966, inciso 8º, como eu lhes disse, e o 966, inciso 8º, prevê a possibilidade de rescindir uma decisão de mérito transitada em julgado, de igual maneira, quando for fundada em erro de fato, verificável tão somente do exame dos autos. E aí, o que é, para encerrarmos, o que é erro de fato? Erro de fato pressupõe a existência de duas representações contraditórias sobre o mesmo fato. Uma constante da decisão, que foi a afirmação de que não tem natureza alimentar, e a outra contida nos próprios autos. Durante todos os autos era possível perceber que tratava-se de uma natureza, o crédito tinha natureza alimentar, porque eram honorários sucumbenciais que têm natureza alimentar para o advogado. A decisão afirmou a existência de um fato, ou a inexistência de um fato, e esse fato tem em contraponto a existência ou a inexistência constante dos autos. Então, se a decisão afirmou que não tem natureza alimentar, mas dos autos é possível perceber a evidente natureza alimentar, trata-se de erro de fato a justificar a ação rescisória dentro do prazo decadencial de 2 anos. Então, essa ação rescisória foi, ao final, julgada procedente com base nesses argumentos de erro de fato. E aí, só para destacar, para concluir, aquele destaque que eu fiz sobre a possibilidade de o advogado que executa honorários sucumbenciais conseguir a penhora de um bem que também tem a natureza de impenhorabilidade. Isso não é mais assim. O STJ mudou, portanto, esse entendimento, que era cabível à época e fez com que a rescisória fosse julgada procedente, mas atualmente o STJ não admite a penhora de salários de lato sensu, proventos do executado,
mesmo que se trate de verba alimentar no sentido de honorários advocatícios sucumbenciais. Então, é uma jurisprudência própria da natureza do crédito exequendo, sendo como honorários advocatícios sucumbenciais. Eu anotei aqui RESP 1815055. RESP 1815055. Mas eu destaco que, para fins de ação rescisória, vale o entendimento fixado à época. E à época era possível que o advogado penhorasse um crédito, penhorasse um patrimônio do executado que fosse impenhorável por ser a natureza alimentar, tendo em vista que à época se permitia a penhora desses bens, porque entendia-se que o crédito honorários sucumbenciais também tinha verba alimentar. Esse ponto aqui é que mudou, tá? Vigora, portanto, na ação rescisória a lógica do tempus regit actum. Vale, na aplicação da definição da ação rescisória, o entendimento da época. Tá bom, meus amigos? Então, essas as considerações que eu queria fazer sobre esse julgado de ação rescisória, ação rescisória 5947 da segunda sessão do STJ. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima.